SBC Advance, onde você quer estar amanhã. Casas Bahia, compre TV e concorra a 1 milhão. E Petrobras, o desafio é a nossa energia. Está no ar a 9ª edição do Jornal Bússola Mundial. E hoje você vai saber tudo sobre a origem da vida. Como a Terra se formou, quais foram os primeiros seres vivos a habitarem o planeta, o que foi o Big Bang, quem está certo, a teoria da evolução das espécies ou a do criacionismo. Encontre respostas para todas essas perguntas e muito mais agora. Bom dia! O documentário que você vai ver sobre a origem da vida foi produzido pelo próprio Jornal Bússola Mundial. Eu entrevistei pesquisadores e professores experientes no assunto, 3 estrangeiros e 1 da Universidade Federal de Pernambuco. Homem, o ser que domina toda a criação. Diante de séculos de aprendizado e de desenvolvimento científico e intelectual, nos deparamos com uma das perguntas que mais tiraram sono daqueles que estavam angustiados com tal questionamento. Como tudo começou? Até o momento, a resposta mais aceita pela comunidade científica é chamada de teoria do Big Bang, que estima-se que ele tenha ocorrido há cerca de 15 bilhões de anos. Essa teoria apoia-se na teoria da relatividade do físico Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Milton Humason. These scientists have demonstrated that the universe is not static, stopped, and yet that they are experiencing constant expansion. So in this way, the galaxies are moving away one from the others. So it means that if they are bigger than ancient times, so in the past they would have to be next than today, and even though forming an only point. O que ocasionou essa grande explosão foi a incalculável quantidade de energia que fora intensamente comprimida para esse único ponto e repentinamente explodiu, espalhando por todo o universo a poeira espacial, formada por uma mistura de partículas subatômicas, que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Ao explodir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta a amarela, depois laranja e vermelha. 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram, tornando o universo transparente. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Temos os planetas formados, mas e quanto à vida no nosso planeta? Como ela iniciou-se? A Terra teria tido o início da sua formação há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, através de uma nuvem de gás e poeira em rotação, que deu origem ao nosso sistema solar. No começo, tudo na Terra era rocha derretida, por causa da intensa e frequente ação vulcânica. Durante esse período, o nosso planeta foi atingido também por meteoros, que entre outros componentes que o formava, estava também a água. When the mixture fell in, it spreads its components within them, the water, which organized itself quickly because it was extremely hot, what made the first rains in our planet. With the cooling of the Earth, the primitive crust made solid, what made the terrestrial. Segundo os cientistas, a vida na Terra teria se formado há cerca de 3,5 bilhões de anos. Muitas respostas foram dadas para explicar o surgimento dos seres vivos. Temos a panspermia, no qual o ser vivo teria vindo de outro planeta, teoria químico-molecular, que diz que o primeiro ser vivo foi resultado da evolução dos elementos químicos, o criacionismo, que Deus é o criador de todo o universo, e a teoria de Oparin, que é a mais aceita pela comunidade científica. A teoria de Oparin diz que a junção dos gases da atmosfera primitiva, água, hidrogênio, amônia e metano,
mas as descargas elétricas geraram pequenos seres chamados de aminoácidos. Estes, por sua vez, uniram-se e formaram a primeira proteína. Oparin provou a sua teoria através de seu experimento, onde ele criou uma atmosfera primitiva, nas mesmas condições que a antiga, e através de descargas elétricas ele observou o aparecimento de aminoácidos. Os conservados primitivos passaram a consumir os aminoácidos e outros compostos orgânicos através da fermentação, que produziu gás carbônico. Com o consumo desses aminoácidos, é provável que algumas dessas células tenham sofrido mutação no DNA, e assim surgiram os autótrofos fotossintetizantes. Com os autótrofos deu-se um certo equilíbrio com sua produção de alimento, que, produzindo o gás oxigênio, possibilitou o aparecimento dos primeiros seres aeróbios. As primeiras formas de vida do planeta foram os procariontes, formas de vida unicelulares que continham DNA, a molécula fundamental da vida. Depois dos procariontes vieram os eucariontes, que já eram mais complexos, continham núcleo e organelas. Tempos depois surgiram os vermes achatados e criaturas invertebradas mais complexas, como os trilobitas. De pequenos seres chamados conodontes surgiram os peixes, que se tornaram no Devoniano os donos dos mares, e que por alguma razão desconhecida começaram a sair para a terra firme e deram origem aos anfíbios que podiam andar na terra. Os mesmos evoluíram os répteis, dos répteis evoluíram os sinapsídeos ancestrais. Mas e quanto ao surgimento do homem? Durante séculos essa questão vem tirando o sono de muitos estudiosos. Como teria surgido o homem? Seria ele obra divina? Ou simplesmente resultado de uma evolução? Várias foram as respostas dadas a essas perguntas. Entre elas, temos a de Charles Darwin, com sua tão aclamada e polêmica teoria da evolução. Darwin baseou sua teoria a partir de um bom tempo de observação, onde ele concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo de seleção natural. Darwin wanted to say that the characteristics we have today had given thanks to the gradual transformation of the species, where the organisms that if modified with the time to be adapted to the way. So to be able to survive and to suppress the existing difficulties in the environment. This overcoming is because it's because of the modification of the physical structure adapting itself to environment. Segundo Darwin, foi essa superação que fez com que os seres evoluíssem, garantindo a sua sobrevivência naquele meio hostil. Segundo ele, somente os seres mais bem preparados poderiam sobreviver ao longo prazo. Quando a questão é a evolução do ser humano, Darwin aplica a ideia de que nós, os macacos, tivemos um ancestral em comum, como o tronco de uma árvore, que a partir dela, as duas espécies se desenvolveram, cada uma para o seu lado. Segundo a teoria da evolução de Darwin, o mundo vivo não foi criado nem se recicla perpetuamente, ou seja, os organismos estão no lento, mas constante processo de mutação. Já a teoria do ancestral comum diz que todos os grupos de organismos descendem do mesmo ancestral esse chamado de ameba original. Entre estas teorias, as que explicam o sucesso ecológico da raça humana segundo Darwin estão multiplicação das espécies, gradualismo e seleção natural, que resumidamente defendem que um organismo com o passar das eras tendem a se diferenciar gradualmente, sofrendo mutações a cada modificação ocorrida, podendo passá-las para seus descendentes, fazendo com que cada nova geração tenha sua herança genética colocada à prova pelas condições ambientais onde vive. Mas não é só Darwin que tem as respostas para essa questão do surgimento do homem e também de toda a criação. Os cristãos, através da fé e com base na Bíblia, acreditam que o universo e tudo que nele há foram criados por Deus. É o chamado criacionismo. O criacionismo e o evolucionismo entram em duelo muitas vezes quando a questão é o surgimento do homem. Isto ocorre porque o criacionismo não aceita a teoria de Darwin que o homem foi resultado da evolução e que ele tenha vindo de um ancestral primata, como já fora citado.